Se você ocupa atualmente um cargo de liderança estratégica, isso é C-level, board ou direção geral, conforme se queira chamar, você de certeza já viu alguém viver ou talvez já viveu ou esteja a viver as seguintes situações. Liderança que fica muito perdida no operacional e no tático, esquecendo-se da estratégia e da direção. Planos estratégicos belíssimos que ficam pelo papel, mas que na execução não são de facto execuíveis. Esses são apenas alguns dos desafios que, de certeza, se você está em nível de liderança estratégica, sabe que existem. A grande verdade, a verdade mesmo, é que ser líder a nível estratégico não é apenas sobre delegar a estratégia. Até porque a estratégia não se delega. A estratégia é monitorada. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre 3 verdades que estão a fazer com que você, enquanto líder estratégico ou algum líder estratégico que você conheça, esteja a enfrentar estes desafios. Começamos? Antes de dar início, nós temos a nossa tradição, nossa cultura. Vocês já sabem, dar o like, subscrever o canal, ativar o sino das notificações e compartilhar. Sim, porque não vale crescer sozinho. É batota. Começamos então nas 3 verdades, ok? A primeira verdade. As estratégias são certas, jamais falham. No papel. Na prática, a diferença é completamente abismal. As falhas acontecem sim, ok? Muitos líderes a nível estratégico, quando estão no momento de definir a estratégia da empresa, em conselho, quando às vezes até convidam algumas empresas externas de consultoria estratégica, fazem belos planos estratégicos. Mas esses belos planos estratégicos, muitas vezes, desconhecem, não relevam o facto de que o que vai validar aquela estratégia é a aplicabilidade. E faz com que muitos, ao tomarem a decisão da estratégia organizacional, ignorem por completo fatores operacionais, excluam por completo profissionais que lideram áreas operacionais e táticas, que estes profissionais conseguem trazer-lhe a realidade, conseguem olhar para o seu plano estratégico, na visão operacional, e identificar se irá ou não funcionar. O sonho, o belo sonho de que a estratégia, por ser bela, ou que por ter funcionado em uma outra realidade, em uma outra empresa, vai ser um grande sucesso na empresa em questão, é mesmo isto que é. Um sonho, não é realidade. Esta é a primeira verdade. Os líderes esquecem que as estratégias só não falham e são perfeitas no papel. Na execução, elas falham. Por isso é obrigatório que um líder tenha cada vez mais um modelo de liderança de inclusão. Este modelo, onde apenas 5 pessoas que pertencem ao board se sentam e analisam a estratégia isoladamente, sem nada ouvir, sem nada escutar, dos líderes táticos e operacionais, é um modelo que se tem demonstrado cada vez mais perigosíssimo, se não falho de todo. É importante que se perceba que não há aqui uma concentração de competências, onde apenas os 5 elementos do board têm conhecimento. Não, por isso é que é uma organização. Cada um se foca em algo, mas todos são chamados à mesa para se obter inputs, insights. Depois sim, poderão sentar-se em isolado e analisar, mas colham esses insights, realmente olhem com cuidado e atenção, realmente percebam o que está a ser passado, para que um plano estratégico tão bem montado, às vezes, vamos dizer, com alto custo financeiro de investimento, pois talvez se tenha investido estrategicamente, corretamente, no apoio, na solicitação de uma empresa de consultoria de gestão estratégica, caso não estejam bem abalizados os itens operacionais e táticos, a estratégia vai falhar. Segunda verdade, estratégia sem controle e execução disciplinada é teatro, é encenação. Não funciona.
quando se define uma estratégia, não se deve pensar que, após definir a estratégia, eu vou entregar para cada direção ou para cada departamento o seu papel para que eles até apoiem numa definição, numa estratégia tática operacional de execução da estratégia que foi pensada e esperar que as coisas vão acontecer porque eu enviei aquilo por e-mail ou porque tivemos a chamada reunião de direção geral. Não, não, não. Tem de haver acompanhamento, tem de haver controle de métricas, porque aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então é necessário que cada uma das áreas táticas e operacionais da organização estejam alinhadas no sentido de entenderem quais são os indicadores que vão estar a ser acompanhados, por que estão a ser acompanhados, como vão ser medidos, periodicidade em que serão medidos. Porque quando não há este controle cerrado, não se vai conseguir identificar até que ponto é que está a haver a execução disciplinada. Sim, porque viver uma estratégia exige disciplina. Okay? E nós bem sabemos que no corre-corre laboral, muitas vezes as pessoas deixam de cumprir uma diretriz que foi previamente definida. Aquelas reuniões onde nós perguntamos por que deixou de ser feito algo e simplesmente as pessoas não conseguem dizer-nos o porquê. Mesmo porque nós em nenhum momento dissemos que deveria-se parar de fazer aquela ação. Mas essa é a vida a ser vida. Então, se você ocupa um cargo de liderança C-level, é extremamente fulcral que se faça um acompanhamento, mas um acompanhamento de perto. A estratégia tem que estar controlada. Nós temos de mapear os nossos itens, temos de mapear os nossos indicadores, temos de mapear os nossos resultados, temos de mapear tudo. A nível de pessoas, a nível de resultados financeiros, a nível de resultados operacionais, tem de estar tudo alinhavado. Um ATT de atenção aqui. Muitas vezes, os líderes táticos e operacionais, porque querem aparecer bem na fotografia, podem trazer alguns dados que não são exatamente tão verdadeiros, digamos. Não são assim não têm tanta acuidade. Atenção ao board. Se limitar apenas a receber as informações naquela única reunião de direção geral ou reunião de board, vai estar a perder o fio à meada. Deixa-me informar. E mais do que isso, corre o risco de só no final do exercício descobrir que afinal todas aqueles lindos números que foram apresentados ao longo das reuniões, afinal são números fictícios que nós não temos como garantir que de facto vamos atingir, ok? Aquilo que está em previsibilidade nem sempre traduz uma realidade no que irá acontecer. Então, atenção, o que é que vai apoiar neste sentido? Tenha sessões one-on-one com os líderes que reportam ao seu pelouro, ok? Em vez de ser apenas aquela reunião geral, onde estão todas as direções, pelo menos os líderes destas direções, a explicarem, a apresentarem os dados e os números, não pare por aí. Dentro do seu pelouro, sente-se, converse com profissionais que são de cada uma das áreas, de modo isolado, o chamado one-on-one. Tem de ser feito. E ali é fazer mesmo um estudo profundo, é mesmo pesquisar, é mesmo ser aquilo que pode ser chamado de ser picuinhas. Talvez seja isso que digam que você é. Quer dizer que está a fazer o seu papel. Seja, faça um one-on-one e pergunte detalhe por detalhe, realmente entenda o que está a acontecer. Isso não é feito apenas no intuito de identificar se o líder técnico, tático, operacional está ou não a ser verdadeiro. Não é sobre isso, não é a caça aos erros, não é isto. É antes sobre conseguir perceber o que é que está a impedir a estratégia de funcionar ou até que ponto é que essa estratégia que foi apresentada é realmente execuível. No mundo que vivemos não dá para pegar-se muito a padrões rígidos, ok? Dormimos com um cenário e acordamos com outro. Portanto, a nossa estratégia precisa sempre de estar a ser avaliada e monitorada para validarmos a operacionalização, a execuibilidade, o sucesso ou não da estratégia que foi definida. Terceira verdade. Você poderá estar mais perto da irrelevância do que talvez possa imaginar. É verdade, é verdade. É frequente os líderes do board serem os últimos a saberem de muita coisa. Em geral é assim.
especialmente coisas que envolvem tática e operação. Muitas vezes não chegam. Mas o que é a estratégia? Se ela não está a ser aplicada no tático e no operacional? É nada. Porque a estratégia vai ser atingida através de um conjunto de táticas, técnicas, metodologias que vão garantir que se chegue até elas. Então, se essas táticas e essas metodologias não estão a ser aplicadas a nível tático e operacional, significa que a estratégia vai perder validade. Então, muitas vezes, o líder estratégico, especialmente aquele que não tem uma abordagem de liderança do ano a ano, inclusiva, não ficar apenas pelas reuniões gerais, este líder, a este board, escapa muita informação. Num mundo como hoje que nós vivemos, onde as mudanças são tão constantes no mundo corporativo, o líder às vezes montou uma estratégia, ok? Daí haver a importância da chamada liderança antifrágil, ok? Que é aquela liderança que está preparada para liderar na incerteza. No mundo em que nós vivemos, pensa-se uma estratégia linda e maravilhosa, muito bem pensada, mas depois de 2 meses, por um revés econômico, por um revés geográfico, por um revés de segurança civil, muda tudo. Então, o topo da liderança tem que ter esta versatilidade para não cair na irrelevância, porque senão vai ser irrelevante. Muitas empresas pensavam estar a um nível intocável, jamais cairiam, e quando menos esperavam, elas eram irrelevantes. Ao ponto de muitas, de tanto que se distraíram, como se diz na gíria, perderam-se nas vitórias. Perderam-se a tal ponto nas vitórias, que quando começou a descambar a empresa, quando começou a descambar a gestão do board, eles nem sequer perceberam. Se lhes perguntar quando é que isto começou, eles não fazem ideia. Parecia estar tudo exatamente como deveria estar. É isto que é cair na irrelevância. E o que leva a pessoa, o que leva um board, o que leva líderes de topo estratégico a caírem nesta irrelevância é dormirem nas vitórias. Acreditarem que porque já temos uma história, porque já atingimos isto, nós já não precisamos de inovar, nós já não precisamos de nos adaptar, nós já não precisamos de estar atentos aos aparentes pequenas ou as aparentes pequenas mudanças que ocorrem, quer a nível das pessoas, a nível do consumidor, a nível dos serviços. É perder a total ousadia, onde nós estamos a consultar sempre exatamente as mesmas fontes e as mesmas pessoas, quando muitas vezes a solução está em um outro sítio porque o mundo mudou e aquela fonte era uma expert no assunto em que ele dominava e hoje já não mais o é, porque agora é inteligência artificial e talvez esteja uma outra empresa a ter esse domínio. É muito importante que, para se não cair na irrelevância, se deixa um pouco do pedestal a todo o tempo. É estar ali, mas ciente de que absolutamente nada é garantido. Liderança antifrágil. Saber lidar com as incertezas, saber ter agilidade e praticidade para se movimentar e alterar o que tiver de ser alterado. Ainda que seja um custo alto, e o custo nem sempre é financeiro, porque muitas vezes o board fica focado apenas nos resultados financeiros. Mas não. O custo muitas vezes é o custo de ter que remodelar todo um clima e cultura organizacional. Isso é um custo. Estar a fazer reengenharia de cultura organizacional é um processo complexo, mas que muitas vezes é exatamente o que é necessário para que se chegue a bom porto com a organização. Então, essas 3 verdades têm deixado as lideranças completamente atônitas, ok? Têm deixado as lideranças a perderem grandes oportunidades, a reduzirem a sua margem de espaço e de domínio no mercado, tem prejudicado imenso. Se você é líder a nível estratégico, fique atento a essas 3 verdades para garantir que não caia na irrelevância. Nem você, nem a empresa que você neste momento está a ajudar na liderança estratégica. Bom, por hoje é o que tínhamos para falar. Vemo-nos no próximo vídeo.